eu coloquei que eu estou iniciando, né, uma carreira para conversar na internet com as pessoas sobre a mulher ter uma vida mais leve. É o sonho de todo mundo, né? Então, eu gostaria de apoiar mais mulheres para terem uma vida melhor. Sinto ainda no meu meio de convivência que muitas mulheres não correspondem à felicidade que elas gostariam de ter. Eu vejo isso às vezes quando eu vou na aula de dança, quando eu vou ao médico, numa loja, quando eu assisto alguma coisa no Instagram ou no YouTube, vejo dicas de outras pessoas também e percebo o tanto que nós mulheres estamos sendo negligentes com a nossa própria vida, com a nossa própria autoestima, como que a gente tem nos deixado de lado e não colocado como prioridade. Bom, os tempos mudaram, né? Aquela mulher que vivia só para casa já passou. E ainda existe muitas mulheres que estão vivendo só para casa. E algumas compraram a dor de mulheres que viviam só para casa e agora vivem para si com dor. Que é quando a mulher quer ser a super heroína de tudo. E aí começa a adquirir doenças, outras dores, começa a ter alguns problemas relacionais, dificuldade de se compreender e compreender o ambiente que está. Então, vendo, conversando com algumas pessoas e percebendo aos poucos como que a gente está doente, eu falei comigo mesma, por que não? A gente não poderia tentar agregar para outras pessoas um pouquinho do que eu também já passei e agora eu vivo com mais leveza, clareza e felicidade, né? Tô vendo aqui que algumas pessoas já chegaram na live. Oi, Maíra, Álvaro. Se vocês quiserem compartilhar com alguém para fazer com que esse canal cresça, eu agradeço. Essa semana eu me programei para fazer mais lives na minha vida. Foi um propósito que eu escolhi, porque eu estou reprogramando o meu cérebro, reprogramando algo que eu estou querendo aprender. Vou dar um spoiler, mas acredito que só a semana que vem que eu vou conseguir falar de todo o meu aprendizado, que é a expectativa. Como que a gente cria expectativa em relação a tudo, às outras pessoas, ao que a gente vai fazer pela gente, ao resultado. A gente cria uma obrigação do resultado. A gente cria uma obrigação do outro atender o que a gente quer. E aí eu passei por uma situação que eu venho, na verdade, assim, que é velha na minha vida. Eu já falei, não vou dar spoiler dessa semana que vem porque eu vou concluir, mas vou contar um pouquinho. Eu venho passando por uma situação na minha vida que a expectativa sempre ficava muito alta. E por essa expectativa ser alta, o que acontecia? Eu sempre me frustrava. E como eu estou num caminho de autoconhecimento e de responsabilidade, eu descobri que a responsabilidade dessa expectativa era minha. A responsabilidade desse resultado era minha. O cachorro do vizinho está latindo, mas a gente vai continuar. E que eu não iria poder deixar de me responsabilizar por isso. Então, como atitude, o que eu fiz? Decidi fazer lives sobre o assunto que eu tanto gostaria de falar. E aproveitei a deixa, né, que já era uma vontade minha de poder falar aqui na internet. E falei, por que não me organizar para um assunto bacana? Né, eu já até iniciei ele mesmo no YouTube, depois eu vou deixar aqui o link, o nome das coisas. Mas, de toda forma, vou explicar para vocês. Eu estou reprogramando o meu cérebro com algumas situações em que eu
preciso aceitar que o resultado, né, do que eu vou fazer vai ser praticamente nada. Por exemplo, fazer uma live. Quando você tem poucos seguidores, quando você não tem nada ainda do assunto e quando isso acontece, eu tenho uma expectativa, claro, todo mundo tem, de que seja bom, né? Que as pessoas gostem do que você está fazendo. Mas é me colocar nessa linha de frente que vai fazer com que eu realmente aprenda. Então, fazer lives, me colocar mais à frente de uma câmera e postar, me coloca em uma situação que eu estou treinando a minha mente para que eu consiga alcançar o objetivo de não criar expectativas. Eu estou fazendo uma atividade. O galo contou. Eu estou fazendo atividade. Essa atividade é em promover para mim mesma o fato de que eu irei fazer várias coisas e que o objetivo será alcançado por mim. E simplesmente isso. E o legal é que eu já fiz 3 essa semana. Gostei bastante de ter feito. No início eu fiquei um pouco ansiosa, mas depois foi passando. E o que eu concluí disso? Dá certo. Da primeira para a terceira, que é hoje. Isso, a terceira é hoje. Primeira, isso, terceira. Hoje é a terceira. Eu já estou muito mais tranquila. Então, eu consigo hoje até, eu fico sempre notando o que as redes sociais nos trazem, né? As redes sociais, vou convidar algumas pessoas. As redes sociais, elas me trazem... Gente, apareceu uma coisa na minha tela. Então, voltando. As redes sociais nos trazem uma... Gente, desculpa! Eu mandei um convite pra você, sem querer. Prazer, não sei seu nome ainda. Como que faz pra você sair da minha live? Gente, que ótimo. Eu coloquei uma pessoa que eu não conheço na live. E agora? O que a gente vai fazer? Prazer, amigo, que tá com lacinho e boné. Eu não tô conseguindo virar a câmera, silenciar, comentar. Eu acho que só você consegue. Eu tô começando a aprender a mexer aqui na... Obrigada! Ele saiu, gente. Foi muito legal. Então, mas o que eu estava falando era... Eu andei percebendo que as redes sociais, elas podem nos ajudar bastante para treinar alguns movimentos nossos. Que na verdade nada mais é do que uma extensão das nossas próprias relações. Só que de uma forma muito maior e amplificada, gente. Presta atenção. Por exemplo, quando uma pessoa faz um comentário em alguma postagem sua e essa postagem era alguma coisa que você colocou lá e o comentário da pessoa foi tipo um hater. Resumindo, como que você se comporta? Foi um comentário ruim, negativo. Você faz aquela reflexão emocional de forma ruim. E aí o que acontece? Você fica triste, às vezes você não sabe bem como reagir, às vezes você responde mal a pessoa ali na mesma hora, no comentário ou no privado, mas aquilo vai perdurar dentro de você. E o legal é que os haters são as mesmas pessoas, às vezes, ou são as pessoas que a gente convive. Vamos configurar como, sei lá, 100 anos atrás, que as pessoas tinham os haters da convivência, amigos e família. Então considere-se que um hater veio e fez um comentário. E aí o que você faz? Você fica com aquilo sem saber o que fazer ou faz uma resposta negativa também. E aí
se não tira proveito da situação. O que eu estou fazendo quando acontece algo parecido? Tiro um aprendizado. Custa-me caro emocionalmente ter situações que se repetem muitas vezes para mim. Então, o que eu prefiro fazer? Aprende com aquilo. Doeu. Primeiro sintoma é igual febre. Doeu. Olha o termômetro e fala. Tem que ser avaliado. Então, se doeu, gente, é igual meninos com febre, é igual a gente com febre. Doeu é porque tem uma doença. Doeu é porque tem doença emocional. Então, se doeu, doença emocional, o que eu falo? Reflexão. Remédio, cura. E é cura, gente, estou falando cura de coisa mirabolante, não. Estou falando cura de se programar, de pensar, de refletir. Você vai querer que aquilo aconteça de novo e faça com que você não fique no seu controle? Você não vai querer entender aquilo? O controle que eu falo não é um controle de querer controlar todas as coisas, mas do outro te controlar. Você vai sempre deixar que o outro te controle? Não. Então, eu busco uma reflexão. Beleza, bateu a dor, que é a febre, análise, observo e começo a fazer reflexão para que isso seja